Salve progressistas, eu sou o Clayson. Se você olhar o último vídeo aqui do canal, você vai perceber que nós estamos falando sobre uma manifestação que aconteceu ontem em São Paulo. A manifestação dos caminhoneiros que fecharam alguns lugares lá na cidade, Marginal Tietê, outros lugares. Teve lugar que ficou 5 horas fechado, causou um tumulto danado para o paulistano, uma situação complicada realmente. E você vai perceber que nós procuramos levar neste vídeo uma argumentação técnica sobre o lockdown, porque os caminhoneiros, eles estavam, na verdade, falando a respeito do lockdown, contra o lockdown. Eu até vou colocar o card aqui, dá uma olhada nesse vídeo, vale a pena. Se você não viu esse vídeo, dá uma olhada. Eu até coloco na descrição do vídeo estudos científicos falando sobre o lockdown, falando de forma científica, técnica, a favor do lockdown. Portanto, mostrando que não faz sentido nenhum a gente falar contra o lockdown numa situação que é essa situação desesperadora que nós estamos vendo, não só em São Paulo, como em outros estados, municípios do país todo. E a gente percebe que algumas pessoas, notadamente aqueles que são defensores do Bolsonaro, estão fazendo muitas manifestações contra as paralisações, né? O chamado lockdown, que nem é bem um lockdown em muitos lugares, não é bem assim, não é aquele lockdown mesmo, como a gente imagina. Mas, se você parar para pensar, e eu estava até refletindo hoje sobre isso, a grande verdade é que não adianta a gente querer argumentar com as pessoas de forma técnica, porque eles, na verdade, os caminhoneiros estão um pouco se lixando para esse negócio de lockdown, cara. O negócio deles nem é essa história, eles não estão nem aí para isso, eles não estão nem se preocupando com as pessoas que estão em UTI, se vai ter menos ou mais mortes. A questão dos caras é que, na verdade, eles estão puxando o saco do Bolsonaro, estão retribuindo um favor que o Bolsonaro fez, que foi diminuir o valor do preço do diesel. E aqueles caminhoneiros que estão lá são bolsomínios que estão tumultuando a cidade para puxar o saco do Bolsonaro. Então, essa abordagem, eu não tive essa abordagem lá no vídeo. E muitas vezes é um erro a gente não falar as coisas como elas são. Eu às vezes me preocupo para não cair, talvez, numa situação menor, para não ficar diminuindo o discurso. Eu procuro desenvolver as coisas de forma técnica, mas é um erro isso, sabe? A gente se cansa com tudo isso, porque na verdade, a verdade mesmo como ela é que eles pouco estão se importando com isso. Isso não vai chegar até eles não vão falar, nossa, é isso mesmo, hein, puxa, tem que ter o lockdown. Capaz! O negócio dos caras é fazer tumulto para puxar o saco do Bolsonaro e para manter esse debate imbecil a favor do Bolsonaro. O Bolsonaro está sendo um cara completamente anticientífico, com um pensamento assassino nessa pandemia, um pior gestor do mundo, né? Se não é o pior, está entre os piores. Com certeza, o país é um dos poucos países do mundo que aumenta o número de mortes nesse período, onde a maioria dos países está diminuindo o número de mortes. A situação é muito preocupante. A gente, nesse ano de 2021, tem dias que são piores do que qualquer outro dia desde o começo da pandemia em 2020. Quem é que perde com isso? No caso de ontem, foi a população. A população perdeu com isso, né? O paulistano perdeu com essa manifestação que não serviu para nada, que não teve fundamento nenhum. Mais do que isso, que aí é uma situação ainda maior. O Bolsonaro, ao tentar apoiar, ao tentar fazer um gracejo para esse grupo que apoia a ele, na verdade ele prejudicou toda a população brasileira. Ele provocou um prejuízo enorme para a Petrobras. Parte, pelo menos 1/3 da Petrobras, é propriedade do povo brasileiro, é do povo. Ela é uma empresa de capital misto, mas tem uma parte lá que é do povo, é do Brasil. Então ele provocou um prejuízo enorme para ter um resultado pífio, somente para puxar o saco de um grupo de pessoas que apoia a ele cegamente e ignorantemente, para dizer a verdade. O que a gente percebe aqui com relação a políticos, vamos colocar, né, vamos chamar de político, pessoas como Daniel Silveira, é a mesma coisa. Eles fazem campanhas
políticas no meio de um mandato. A gente estava, né, há 2 anos da eleição, os caras já estavam a pleno vapor fazendo campanha política. O que o Daniel Silveira faz é isso, e no meio dessa situação toda a gente percebe que só eles ganham, porque com certeza o Daniel Silveira, com essa divulgação que ele fez, tentando colocar um poder inteiro, né, o poder legislativo contra o poder judiciário, com certeza no meio dessa bagunça toda, ele ganhou visibilidade e pode ter uma série de aloprados, de malucos, de pessoas que têm algum problema mental, que vão votar nesse cara, porque acha que essa é a política que a gente precisa no Brasil. Um país que está agora no mapa da fome, com 14 milhões de desempregados, com uma inflação absurda, tudo caro, com uma taxa de impostos sem tamanho, e a gente vê realmente que nós temos ali um sujeito que está fazendo a sua campanha e dane-se o resto. Ah, mas você está colocando um poder contra o outro, você está criando uma crise institucional. Dane-se, cara. O importa é eu fazer a minha campanha aqui e as pessoas votarem em mim e eu ganhar o meu dinheirinho. O que eu vou colocar agora aqui para você é uma postagem atribuída a Paola da Silva Daniel. Nós vamos tratar desse assunto em detalhes, mas antes eu quero pedir para você dar o joinha aqui no vídeo. É muito importante o seu joinha para que a gente possa chegar ao maior número de pessoas aqui. Você precisa fortalecer os canais da esquerda, os canais progressistas, porque nós precisamos de voz para poder combater esse obscurantismo que está acontecendo aqui no país. Então se inscreva no canal, nós estamos atingindo 173 mil inscritos e o nosso objetivo é chegar aos 200 mil inscritos em 2021. Se inscreva, ative o sininho, seja membro aqui do canal, dê uma força para o nosso trabalho. A Paola, ela foi denunciada, inclusive tem uma reportagem, nós já falamos aqui no canal, de ter recebido de forma indevida o auxílio emergencial. Ela recebeu de maneira irregular, porque ela teve um cargo, esse cargo é do Ministério do Meio Ambiente, é lá do nosso amigo Salles, né, o da boiada, e ela recebeu esse cargo no Instituto Jardim Botânico, Instituto de Pesquisas do Jardim Botânico. Então ela ganhava um salário de mais de 5 mil reais e mesmo assim ela recebeu esse auxílio emergencial. Então ela ficou conhecida desta forma, isso depois inclusive da própria prisão do Daniel. O que eu vou colocar aqui para você foi apontado no perfil do @castrofó. É uma postagem de WhatsApp em que a Paola ela diz o seguinte: infelizmente nosso pátriota, não é nem o patriota, é o pátriota, ela colocou um acento aqui, né? Nosso pátriota Daniel Silveira está abatido porque já perdeu até peso. Ele precisa muito dos suplementos vitamínicos. Um amigo disse que ele está com descompensação dos hormônios por falta de Decadurabolin, GH, falta testosterona sintética, ADE e uma série de vitaminas que um fisiculturista precisa ter na dieta balanceada. Caso você não saiba, Deca não é um suplemento vitamínico, é um asteroide anabolizante. Não é brincadeira não, não é brincadeira não. O que ela GH é Growth Human Hormone, é o hormônio do crescimento. Também é utilizado por fisiculturistas, tudo isso aqui é injetável, né? A gente sabe que ela pode estar falando de alguma outra coisa, assim como a testosterona sintética, né? Essas coisas são injetáveis. ADE é algo também até perigoso, porque isso daqui é usado para veterinária, né? O pessoal usa para ADE para dar para cavalo. E é perigoso até, porque se você tomar ADE, por exemplo, tomar na veia, por exemplo, você morre. Você tem uma parada cardíaca, morre imediatamente, em poucos segundos, aí, em 1 minuto você morre. Então essas coisas que ela coloca aqui não é suplemento vitamínico, é bomba da pesada, é anabolizante da pesada mesmo, é coisa séria, entendeu? E aí a gente percebe que ela quer, de alguma forma, fazer com que as pessoas sintam pena porque o nosso amigo Daniel Bombadão não está tomando a sua bomba, não está tomando anabolizante lá na cadeia.
E aí a gente já colocou aqui um vídeo, vou colocar aqui o card para você dar uma olhada nesse vídeo aqui, o Daniel Silveira chorando lá na cadeia, e a gente percebe o seguinte, é como eu disse para você, provavelmente ele vai ser solto, né? Ainda talvez até nesse mês, isso aí quase certeza que ele vai ser solto, vai ter lá sua tornozeleira eletrônica. Ele reclamou por parte dos políticos do Congresso estarem usando a prisão dele para fazer proselitismo, para aprovar uma série de medidas aí. Até certo ponto ele tem razão nisso, né? Porque as pessoas realmente, né? Os políticos lá estão usando isso, mas a verdade é que os caras estão defecando para ele, né? Para não falar aquela outra palavra. Os caras não estão nem aí, velho, porque ele não tem base política nenhuma. Você viu que teve lá 12 pessoas que foram lá loucamente defender ele lá na porta da cadeia, mas depois o pessoal já, sabe, a gente nem sabe se são eleitores dele mesmo ou não. E esse pessoal, esses bolsonaristas que foram eleitos por conta de rede social, eles construíram um castelo de areia, sabe? Que da noite pro dia esse pessoal some, desaparece. A gente viu o que aconteceu com a própria Joyce Hasselman, que foi eleita também nessa situação de rede social. Depois que ela pulou fora do esquema bolsonarista, ela murchou. E a gente percebe que isso tem acontecido com todos eles. Porque esse pessoal, eles não têm uma base política, eles têm uma base social, de rede social. E isso é volúvel, é volátil. Se você parar para pensar, isso pode mudar da noite para o dia, como mudam as nuvens. Porque o pessoal numa hora tá defendendo esse, noutra hora tá defendendo aquele. Se você para de postar, eles vão te esquecer. Por isso que um sujeito como o Daniel Silveira tem que ficar o tempo todo xingando o STF. E você percebe que as pessoas que falam mal do STF não têm a menor ideia do que é o STF. Falam por esporte, entendeu? Falam por falar. Porque até quando o STF estava lá condenando Dilma, quando era o impeachment do Lula, o STF eles eram heróis. Teve lá um ministro do STF, que não está mais lá, que era considerado o Batman, né? Tinha uma capa, ele era um herói, né? Caso você não se lembre, estou falando do Joaquim Barbosa, era considerado um herói e era um ministro do STF. E agora esse mesmo pessoal que idolatrava o Joaquim Barbosa odeia o STF, então eles nem sabem do que eles estão falando. Quem perde com tudo isso é o povo brasileiro. Isso é importante deixar bem claro. Eles ganham voto, porque tem aloprado para votar, tem maluco, doido para votar, mas o povo brasileiro perde, porque a nossa política ela fica rasteira. Na verdade, a gente não vê esse pessoal fazer algo de palpável, de alguma coisa realmente de bom para a população, você não vê nada positivo, você não vê ações propositivas que realmente vão melhorar, mudar a vida da população para melhor. E paralelo a isso, a gente vê o povo sofrendo. Pessoas que estão morrendo aí nas UTIs, pessoas que estão passando fome, pessoas que estão abandonadas, que estão à míngua. E a gente percebe que, por outro lado, eles conseguem se manter, vão se manter. Bolsonaro está no segundo turno, você acha que não? Com certeza, está no segundo turno. Não vou dizer que vai se eleger, a gente sabe que muita coisa pode mudar até lá. Mas tem muito maluco que vai votar loucamente. E tudo que você fala a respeito do Bolsonaro para esses caras, eles não aceitam. Ah, é mentira. Ah, não é isso mesmo. Ah, mas o Bolsonaro é o melhor presidente da história. E não sei o que, não sei o que. Você vai mudar a cabeça de um doido varrido desse? Tem louco pra tudo. E esses caras nadam de braçada no meio dessa insanidade toda. O que você pensa a respeito disso? Escreva aqui o seu comentário. Não se esqueça de dar o joinha aqui no nosso vídeo, se inscrever no canal, dar uma força para o nosso trabalho aqui. Nós estamos também aqui tentando mudar os nossos equipamentos para melhorar a qualidade das nossas lives. Então, quando você se torna membro aqui do canal, você ajuda muito, mas muito mesmo o nosso canal. Então, se torne membro, esteja junto conosco. A gente se encontra numa próxima.